A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta foi o tema da 18ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que aconteceu entre os dias 4 e 8 de outubro. No Sala de Convidados, que começa agora, a gente faz um balanço do evento e discute os desafios e os caminhos para o fortalecimento da ciência. A gente não pode assumir que a ciência e a tecnologia ela é dada. A cada ano é um novo desafio. É um conjunto de atividades muito diversificado. Ela tem de ser construída. Ouvir a população também é muito importante para o nosso trabalho. E para ela ser construída, ela precisa ser construída por todos nós. Não dá mais para a gente pensar em divulgação científica ignorando o alcance das redes sociais e das tecnologias digitais. Conversando comigo hoje sobre a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta, Tânia Costa, vice-diretora-geral da Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Museu Ponto da FMG. Lúcia Santana, doutora em Museologia Social pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Portugal, e pesquisadora e educadora do Museu Emílio Guild, em Belém do Pará. E Diego Vaz Bevilacqua, vice-diretor de Patrimônio Cultural e Divulgação Científica da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui, pelo WhatsApp, 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não deixa de participar. Então, vamos lá. Vamos conversar a partir dessa 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? As crianças das primeiras semanas de ciência, há quase 2 décadas, hoje já são adultos, né? Acompanhando esse momento em que a gente escolhe para o Brasil se debruçar sobre o que está se fazendo, se pensando, se trocando as experiências científicas. Tânia, essas semanas costumavam ser semanas de aglomeração em torno da ciência e tecnologia. E isso era um dos fatos muito importantes mesmo. E, infelizmente, nesses 2 últimos anos, isso não foi possível. Mas houve uma migração para o digital que fez com que a semana não se perdesse, apesar de não ter mais o calor da presença física? Bom dia a todos, esperando que todos estejam bem. É um prazer e uma delícia estar participando aqui com vocês hoje, né, com uma temática tão importante. Como professora, né, eu sou professora de matemática e na gestão hoje da Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade e coordenadora do Museu Ponto, nós aprendemos muito nesse período. Foi um grande aprendizado. O primeiro deles é que o mundo virtual vai existir junto com o mundo presencial. Então, para mim, né, para nós, a educação não vai ser a mesma, né? Se acelerou muito com as novas tecnologias, com estratégias de ensino para criar essa conexão com os alunos. E o Museu Ponto, né, que sempre participou desde sua criação desses movimentos, né, na Semana Nacional, teve que mudar sua estratégia, né, em 2020, agora em 2021, tentando fazer das ações que ele coordena ações que passassem a ser virtuais. Então, a gente realiza o concurso nacional para a escolha da identidade visual da semana. Ela sempre foi virtual, mas tinha sempre os professores atuando muito de perto para que os alunos produzissem esse desenho, aprendessem um pouco mais sobre o que a temática, né, significa, porque essa temática ela não é muito simples. Ela fala dessa transversalidade, né, de como a ciência ela perpassa tudo, como ela é importante, como ela é fundamental. Então, foi um grande desafio, porque você conseguindo presencial, motivar, né, criar um ambiente propício para as pessoas se envolverem é uma coisa, e o virtual é um outro desafio. Como ter emoção,
como fazer com que as pessoas sintam, né, esse calor de uma visita presencial a um museu. Então, as duas principais ações foi concurso de desenho, né, que nós tivemos uma abrangência muito grande, 22 estados participando, foi uma aluna lá do Rio Grande do Norte, a Tamires, que ganhou, e ela fala muito bem, né, do que significa esse tema e como que o desenho se relaciona com a temática, e a FEBRAT, que é uma feira nacional, que nós tivemos 3 países participando e 148 trabalhos, que mostram pelas temáticas dos trabalhos a importância de discutir poluição, mobilidade urbana, desigualdade social, a questão das doenças, da saúde, a Covid foi uma temática muito presente nos trabalhos. Enfim, estamos nos adaptando, aprendendo para inovar e avançar rumo ao futuro, que é transformação digital e presencial também. Lúcia, eu te apresentei como doutora em museologia social. Como é que a gente pode explicar para as pessoas como essas duas palavrinhas conversam, né? Fazer uma museologia, mas com essa percepção do olhar social o tempo inteiro. Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou Lúcia Santana. Fico muito feliz com essa pergunta, né? Que a museologia social, o que é a museologia social? O que a gente espera da museologia social? A museologia social é fruto de um movimento, né? Um movimento cultural desde a década de 60, quando começa a problematizar, questionar a democratização do conhecimento e principalmente as formas, as estratégias de como os museus deveriam trabalhar com diferentes comunidades. Então, quando a gente fala de museologia social, a gente fala de memória, né? E também a memória está relacionada com poder. Então, memória e poder. Então, a museologia social vai problematizar essa questão da memória, mas qual é a memória que tem que ser vinculada? De que forma ela deve ser vinculada? E aí se dá um movimento de integrar, principalmente, grupos, comunidades, né, que eram subsumidas, digamos assim, da história de uma memória nacional. Então, as populações indígenas, os movimentos LGBTI, os movimentos das mulheres, né, esses grupos culturais passam a discutir as suas memórias e passam também a criarem seus museus, que hoje nós chamamos de museus novos, né, seus comunitários, os ecomuseus, né? E isso é uma grande virada, né, para trabalhar a questão da museologia social. Por quê? Porque a museologia social ela está vinculada a um museu que tem uma função social diferenciada, que é isso que a Tânia falou, que é aproximar mesmo com a comunidade, trabalhar com a comunidade, ouvir a comunidade e fazer com que essa comunidade ela seja colaborativa também nos trabalhos relacionados aos patrimônios, aos processos formativos, né? Por exemplo, aqui na Amazônia, nós temos no estado do Pará para mais de 50 museus cadastrados, né? No site do IBRAM. No entanto, a gente sabe que tem várias iniciativas que não estão cadastradas, mas que se reconhecem como museus. Então, são pássaros, são grupos culturais juninos, né? E se reconhecem, se dizem nomes de museus porque têm suas indumentárias, seus objetos, e estão fazendo um trabalho social diferenciado, porque imagina, em um bairro, às vezes, bastante periférico, onde a violência vigora, você tem um espaço cultural como esse, que está trabalhando uma educação, que está trabalhando a cultura, que está trabalhando, inclusive, a relação de pertencimento. Então, a museologia social, ela vem para fazer essa discussão, né, diante de uma nova perspectiva de que esse conhecimento ele tem que estar acessível e ele tem que ser construído com as pessoas. Então, é uma museologia social e dentro da perspectiva de uma ciência cidadã. E é ótimo que essas palavras todas que você trouxe, poder, cidadania, já vão passar um pouco aqui pela nossa conversa como um todo, né? Diego, a partir disso que foi colocado aqui, o tempo inteiro a gente está falando de divulgação científica, né? Como é que a gente pode pensar também, a Tânia falou, né? O futuro já chegou de alguma forma. Como é que a gente pode pensar esse ambiente digital como um meio importante de divulgação científica?
Bom dia, Renato. Bom dia aí, minhas colegas Tânia e Lúcia. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí, seja pela TV aberta, seja pelos canais digitais. E bom dia também àquele que não está assistindo, o programa é ao vivo, mas tem aquele que vai assistir quando o programa estiver lá disponibilizado nas plataformas. Que daí pode ser até boa tarde ou boa noite, a gente não sabe, né? Exatamente, falando bom dia, mas pode ser boa noite, boa madrugada para a pessoa, a gente nunca sabe, né? Quando isso já é uma transformação, né? Já é uma transformação digital da própria TV e de todos os canais, né, que a gente tem de comunicação dentro da sociedade. Eu acho que, como a Tânia estava comentando, a divulgação científica, quer dizer, o impacto das novas tecnologias, né, já vinha sendo sentido. A divulgação científica até era bastante tímida nesse sentido, a gente discutia muito, né, que a gente precisava adentrar mais no meio digital. De alguma maneira, né, a pandemia, né, em todas as áreas, né, forçou a gente, né, uma migração, né, imediata, né, e como a gente gosta de dizer, né, aprender a trocar roda com carro em movimento. Então, né, principalmente o meio cultural, talvez, né, o teatro, as atividades de divulgação científica, né, que não necessariamente eram muito afeitos, né, aos meios digitais, né, tiveram que rapidamente se adaptar e aprender, né, como lidar com as redes, né. Isso aconteceu de uma forma muito abrupta, né, e a gente tem, obviamente, já algum tipo de balanço, né, obviamente a gente, de alguma forma, né, aumentou o número, né, inclusive de cientistas engajados por conta das atividades virtuais, né. Hoje em dia ficou mais fácil os cientistas, né, divulgadores da ciência, né, se engajarem, né. De alguma maneira você amplia o público, você consegue colocar, né, pessoas diferentes em contato, a informação transita muito mais rápido. A própria exemplo, acho que aqui da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Fiocruz, né, a gente se caracterizava, né, por vários polos, né, com muita aglomeração, mas divididos, né, por todo o Brasil, a Fiocruz como uma entidade nacional, né. Eu acho que graças ao meio virtual, né, desde o ano passado, a gente começou a fazer uma atividade que integra a Fiocruz como um todo, né, que permite, inclusive, esse diálogo entre diferentes partes do Brasil, como a gente está fazendo agora, né. Eu e o Renato estamos aqui no Rio, mas a Tânia está lá em Minas, a Lúcia está lá em Belém do Pará, o que não seria possível, né, em outros momentos. Também na Semana Nacional a gente promoveu esses diálogos, a gente integrou, então, de alguma maneira, o território nacional, mas, por outro lado, né, algo que era uma característica das nossas atividades, isso é importante dizer, que era olhar principalmente aquele público que é historicamente excluído, né, e então a gente olhava muito, principalmente ali no território da Fiocruz de Manguinhos, mas também em outros territórios da Fiocruz no país como um todo, né, aquela população que não tinha acesso, né, a essas iniciativas, né, culturais, científicas. A gente tinha, obviamente, um olhar especial para isso e chegava junto, acho que como a Lúcia falou, dessas comunidades para trabalhar junto, para construir junto atividades, né, para trazer eles como protagonistas. No meio digital, isso afasta novamente, principalmente essa população, porque é justamente essa população que a gente tinha como prioridade, que também está dentro do mapa da exclusão digital, que tem menos acesso às redes ou tem um acesso precário a essas redes, né? Então, eu acho que se, por um lado, a gente acelerou muito a divulgação científica nos meios virtuais, a gente também voltou, né? Eu acho que é algo que já estava bastante avançado dentro da comunidade de divulgação científica, que era esse olhar, né, para trabalhar junto, né, com a população como um todo, em especial aqueles que são historicamente excluídos, né, a gente volta a enfrentar esse problema de uma maneira ainda mais grave nas redes, né? Então, a gente tem aí talvez um caminho dual, né, no sentido de ampliar o público por um lado, mas potencialmente, né, excluindo um público que já tinha sido conquistado em alguns casos e outros casos estavam em vias de ser conquistado, para ter um protagonismo junto com a gente, né, nessas atividades. Maravilha. Então, 18 edições, sendo as duas últimas exclusivamente realizadas online. O que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia agrega dessa modalidade de evento e o que fica em falta sem a presença e os encontros? Olhar no microscópio, o telescópio, realizar o diálogo com a sociedade, a troca de saberes e de conhecimentos. São 18 anos de uma história que tem muitas páginas escritas.
Isso foi no âmbito assim de uma política pública muito importante que aconteceu, promovida, né, induzida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Secretaria de Divulgação Científica, que foi criada no início dos anos 2000. Então, essa secretaria ela começou a fazer as Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia no sentido exatamente de fazer uma semana totalmente dedicada à divulgação científica no país inteiro, nas diferentes instituições brasileiras, né, de pesquisa e de ensino, públicas e privadas. Então, essa foi uma política pública, né, no sentido de aumentar o diálogo da ciência, dos cientistas com a sociedade, de aproximar a ciência também da população. E de 2004 para cá, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi ficando cada vez mais popular. A ciência ganhou as ruas. Hoje, a Semana Nacional ela acontece literalmente em todos os 27 entes federativos. Em média, acontece em mais de 1.000 municípios no país. E, antes da pandemia, a marca da Semana Nacional era, de fato, promover um encontro, né? Promover um encontro entre quem faz ciência, né, as instituições que fazem ciência e a população em geral. E aí as ruas e as praças se tornaram muito importantes, né? Então, nos primeiros anos da Semana Nacional, talvez o símbolo, né, que a gente pode ter na cabeça nesses primeiros anos eram as grandes tendas. A partir das recomendações para combater a Covid-19, a própria aglomeração que tanto marcou a Semana Nacional não pôde mais ser praticada. Então, as duas últimas edições, 2020 e agora 2021, são edições marcadas pela pandemia. E, é claro, houve uma migração para a internet. No YouTube e nas redes sociais, um universo de conhecimento compartilhado. Oficinas, mesas, painéis e debates com a participação da população. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ainda mais potente, plural e diversa. Um lugar de encontro mais que necessário. Nós cientistas, né, de diferentes áreas do conhecimento, né, de diferentes disciplinas, né, a gente acha a divulgação científica importante para poder, né, comunicar o nosso trabalho para a sociedade, para falar da importância do nosso trabalho, dos resultados, né, do conhecimento que a gente produz, mas, ao mesmo tempo, esse diálogo, né, ouvir a população também é muito importante para o nosso trabalho. É aquela história, às vezes uma das melhores maneiras de você esconder uma estrela é colocá-la no céu, né? Coloca uma estrela no céu, ela está escondida. E a ciência, de certa forma, é isso, né? Então, acho que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela tem primeiro esse mérito de mostrar que algo que está tão próximo, e que faz parte da vida da gente, é algo que precisa ser cuidado, né? A gente não pode assumir que a ciência e a tecnologia ela é dada, né? Ela pode ser simplesmente comprada, consumida. Ela tem de ser construída, né? E para ela ser construída, ela precisa ser construída por todos nós. E com tantas mudanças no formato da programação, já existem novos desafios sendo pensados para a próxima edição. A gente sabe que o ensino de ciências ele está muito atrelado, né, ao fazer, né, ao sentir. Então, acho que a pandemia, de certa forma, nos roubou, embora tenha nos dado essa oportunidade, né, de expandir a divulgação científica online, ela nos coloca esse desafio, né, de como a gente manter essa divulgação científica online e, ao mesmo tempo, voltar para a raiz, né, a divulgação científica mano a mano a 40 centímetros de distância. A matéria, de alguma forma, aprofundou algumas questões que a gente já levantou aqui, mas eu queria pensar uma coisa que foi falada, que é a importância de ouvir as pessoas, né? Nesse momento a gente está reunido aqui para fazer uma avaliação. Eu queria ouvir de vocês que retornos vieram nesse momento, né? Já à luz de uma primeira avaliação do Diego, que no momento que a gente ganha coisas com o virtual, a gente também perde, né? Volta algumas exclusões que já tinham começado a serem superadas. Mas como é que a gente pode fazer outras avaliações justamente a partir do que vocês ouviram, dos retornos que vocês tiveram, ou de cientistas, ou dos jovens, que acabam sendo sempre o nosso principal objetivo, né, a juventude? Quem quer começar? Bom, posso começar, Renato. Eu acho que, assim, exatamente esse momento de ouvir é uma das maiores angústias, né, quando você faz uma atividade online, porque quando você está ali na atividade presencial,
né? Às vezes, né, a pessoa não precisa nem falar para você ouvir ela, né? Você está vendo no rosto, você está sentindo, você vê, né, a população ali interagindo, né, na Semana Nacional, né, com os grandes com as atividades, nas grandes tendas, né, aglomeradas, junto, discutindo junto. De alguma maneira, né, o ambiente virtual ele organiza demais isso, deixa as caras, né, escondidas, a todo mundo você acompanha ali. Você tem interação, né, pelo chat do YouTube, pelo chat do Zoom, né, mas não é a mesma coisa, né? Você não tem a mesma sensação. Acho que o Douglas falou muito bem aí na matéria que foi apresentada. Douglas, aliás, presidente da Associação Brasileira de Centros de Ciências, que, né, a gente não comentou, mas nós três aqui também somos diretores da BCMC, né? E Douglas, que é um exemplo para a gente, né, em termos, né, eu acho que um profissional militante da divulgação científica, muitos anos que foi, né, foi do departamento, né, diretor do departamento de popularização da ciência e coordenador geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia por muitos anos, entende muito bem isso, né, o que significa esse olho no olho que você tinha e essa, digamos assim, distância de alguma maneira que acontece maior, né, nos ambientes virtuais. Agora, você busca todas as brechas que o ambiente virtual te dá. Então, aquele chat do YouTube, aquele WhatsApp que você recebe, os e-mails, né, o chat do Zoom, né? E você vê isso, né, que é uma população que está ainda, né, a população brasileira de uma maneira geral, né, e a pandemia, eu diria que ampliou isso. Ela quer saber muito sobre ciência, ela não sabe os caminhos, ela não sabe aonde se formar, não conhece quais são os cientistas, as instituições, mas ela quer entender melhor sobre ciência, né? Tanto que o Brasil, né, é um dos países onde você tem maior adesão à vacinação no mundo, né? Apesar dos movimentos negacionistas, apesar dos movimentos, né, praticados por pequenos grupos, né, minoritários, né, que pregam contra a vacina, que pregam contra a ciência, né, que reduzem recursos da ciência, a gente tem que a população, de maneira geral, valoriza, mas só não entende como chegar lá. Então, eu acho que a semana é essa oportunidade literalmente desse diálogo, né? E por isso que a gente anseia muito para esse momento de voltar pelo menos a uma relação híbrida, porque é o momento, né, de alguma maneira, né, de você falar para a população, mas principalmente, né, ouvir a população, né, quais são os anseios, né, quais são as angústias em relação ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Lúcia? Eu penso que ouvir, né, tem várias dimensões. Uma é a própria questão da política nacional da Semana de Ciência e Tecnologia, né, quando ela começa a ser discutida a partir de 2000, e aí você tem o ouvir, né, dos pares, da pesquisa, que não queriam mais estar só divulgando nos livros ou em artigos científicos, mas queriam trabalhar com uma estratégia onde você tivesse um público participante, onde você tivesse também uma forma de linguagem que esse público pudesse compreender. Então, eu acho que a partir do momento que se tem uma política, né, pública que começa a ouvir as angústias de pesquisadores, técnicos, bolsistas, né, que estão produzindo conhecimento, seja dentro das instituições científicas, das instituições de pesquisa, você já faz um grande diferencial. Então, eu acho que a primeira escala é ouvir essa equipe, esse time, né, que faz a produção desse conhecimento, e esse time que precisa, logicamente, de saber como é que a sua produção, como é que a sua ciência está chegando. E aí você também tem esse outro lado, que é o ouvir essa comunidade, os anseios dessa comunidade. Por exemplo, dentro do Museu Guild, na parte, às vezes, das atividades da Semana de Ciência e Tecnologia, quando não virtual, nós fazemos muito um trabalho de escuta, né, dessas comunidades, das escolas, o que elas queriam ter dentro da programação do Museu Guild, quais eram as demandas. E aí a gente fazia uma série de listas, problematizando essas demandas e trazendo também para o Museu Guild. Então, isso é uma forma de você ouvir, fazer uma escutativa. E agora, de forma virtual, nós, como disse o Douglas, nós perdemos um pouco mais essa relação, até porque as escolas estaduais e municipais do estado do Pará estão voltando agora, né? Então, nós tivemos, por exemplo, que fazer a programação de outubro, que está atrelada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e que hoje a gente já considera um mês da ciência e da tecnologia,
nós tivemos que fazer uma programação mais ouvindo o público interno da casa, entendeu? Nós não tivemos, assim, um avanço muito grande com os professores, com os alunos, em virtude da pandemia e em virtude também de uma estrutura deficitária de internet, principalmente ainda aqui no norte. Então, são essas as perdas, né, que a gente vem traçando dentro desse novo formato. No entanto, a gente não deixou a peteca cair, né? A gente está trabalhando em prol de que haja a apresentação das pesquisas do Museu Guild. Então, eu acho que é um processo também de resistência. Então, esse ouvir, né, ele está num sentido bastante ampliado, essas escutas ativas, que passa desde uma relação dos pesquisadores com uma formação de uma política nacional de democratização do conhecimento, mas também em conjunto com a comunidade. Essa comunidade fazendo fricção, porque essa comunidade, ela paga a gente para estar aqui. Então, nós temos um serviço direcionado a essa comunidade e nada mais que é um dever nosso estar trabalhando em prol do desenvolvimento e do conhecimento das nossas regiões. Tânia, eu vou te pedir licença, só por causa do tempo do bloco, eu vou chamar um intervalo, mas daí eu volto com você para a gente ouvir você também, tá bom? No próximo bloco, a Fiocruz. Também a gente vai saber como que a Fiocruz trabalhou na 18ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Comigo, para essa conversa, Tânia Costa, vice-diretora-geral da Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Museu Ponto, da FMG. Lúcia Santana, doutora em Museologia Social pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Portugal, e pesquisadora e educadora do Museu Emílio Guild, em Belém do Pará. E Diego Vaz Bevilacqua, vice-diretor de Patrimônio Cultural e Divulgação Científica da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E você, que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Antes de chamar a segunda matéria, eu queria passar a palavra para a Tânia para falar alguma coisa também sobre ouvir, sobre a escuta, sobre esse Isso retorno. mesmo. Olha, fiquei pensando aqui. Eu concordo com o Diego com relação às pessoas que a gente mais busca, né, uma busca ativa, incluir nas nossas visitas, né, dos museus e itinerâncias, que elas ficaram mais excluídas. Mas a gente percebeu também que na participação dessa feira nacional, muitos alunos de cidades pequenas do Brasil puderam participar, porque se fosse presencialmente, o elemento de transporte, hospedagem, alimentação dificultaria. Então, nós estamos avaliando que nós vamos continuar realizando a nossa feira presencialmente, recebendo trabalhos daqueles que não podem estar presentes, e vai ser também virtual. E acho que a semana provocou a criação de vários grupos, né? Nós temos o grupo em Minas, coordenado pela Cristiana Brito, que é da Fiocruz, que discute ações durante o ano todo que envolvem questões científicas, que envolvem a ciência. Então, a Semana Nacional, ela vem consolidando, o professor Douglas falou, estamos em 27 estados, estamos em 1000 municípios, e eu percebo que a cada ano mais municípios se envolvem. Como Lúcia falou, pequenos grupos, museus estão criando suas exposições. Quer dizer, esse movimento é fundamental, porque esses jovens de hoje vão ser as pessoas que vão decidir daqui a 30, 40 anos. Né? Então, eu já fico pensando no ano 2100, o que vai acontecer se a gente criar essa cultura de jovens valorizando a ciência, sabendo, aprendendo pelo saber, com certeza nosso planeta vai ser diferente. Então, eu acho que essa escuta
ela é fundamental porque a gente forma grupos, grandes redes nacionais se movimentando, se agrupando, né? Envolvendo alunos. Essa pandemia, nós tivemos que chegar no aluno. Por quê? Porque o professor estava distante do seu aluno e nós tivemos que criar formas de atingir o aluno para que ele se mobilizasse para participar das nossas ações virtuais. Então, acho que a direção está correta, né? Eu acho que a gente tem que continuar nesse movimento com pessoas dedicadas, né? E que amam, isso é paixão pela ciência, pelas ações que envolvem a ciência. Talvez nenhum de nós esteja aqui na 97ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer em 2100, né? Mas talvez esse programa esteja lá sendo visto, né? Como é que vai saber como é que essas tecnologias nos ajudam. Mas agora a gente vai ver que foram mais de 120 horas de programação ao vivo com 84 atividades. Pelo segundo ano consecutivo, a Fiocruz disponibilizou todos os eventos online para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Durante a Semana Nacional, era um momento diferente, porque a gente conseguia mobilizar muito mais pessoas, muito mais escolas, a gente colocava mais ônibus à disposição das escolas do entorno. Então, a gente recebia desde as crianças da creche, que estão ali no nosso campus junto com a gente, que são os pequenininhos, até as crianças dos segmentos do primeiro segmento, ensino médio também. A gente recebia famílias, adultos, enfim, e aquele lugar ficava com um brilho especial. E um dos pontos preferidos dos visitantes é o Museu da Vida, bem aqui onde a gente está. Todo mundo quer tirar uma foto com os pterodátilos. E na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, isso não era diferente. Mas essa é uma realidade que mudou com a pandemia do novo coronavírus. E o trenzinho ficou assim, vazio. Mas não é porque falta movimento aqui que o conhecimento está parado. Não está mesmo. Desde o ano passado, as adaptações foram sendo feitas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Fiocruz. A programação está assim, online. Ao vivo, conta com intérprete de Libras. Na gravada, audiodescrição, legenda e Libras. O público aumentou, se diversificou. E os pesquisadores e cientistas também mudaram as estratégias. Eu acho que não dá mais para a gente pensar em divulgação científica ignorando o alcance das redes sociais e das tecnologias digitais. Então, se no TikTok, no Twitter, no Instagram, a gente está alcançando ali diferentes públicos e uma grande quantidade de pessoas, eu acho que a gente precisa entrar nessas redes também e utilizá-las como um mecanismo para a divulgação científica. Então, a gente tem estimulado, sim, aos pesquisadores, aos educadores que pensem aí em como fazer uma comunicação eficiente nesses canais também. E mesmo em tempos de pandemia, não faltaram atividades para todas as idades. A semana teve peças de teatro, performances de atores, mas também tivemos debates com cientistas renomados, tivemos oficinas para um pouco com alunos, crianças, para mostrar o que a gente faz, mas também tentar motivar a população em geral nos seus espaços, então, a desenvolverem também atividades que tenham como foco o tema da ciência e tecnologia. Também uma inovação esse ano foi o Portas Abertas, que apresenta ambientes da Fiocruz para a população. Então, a pessoa pode, por exemplo, ter a oportunidade de conhecer o próprio processo de produção do IFA, do ingrediente farmacêutico ativo, que será usado, que está sendo usado da produção da vacina 100% nacional e outros ambientes da Fiocruz, coleções, etc. Então, é um conjunto de atividades muito diversificado e que conta com a participação de todas as nossas unidades técnico-científicas, não só do Rio de Janeiro, como dos outros 10 estados em que a Fiocruz está presente. Nos painéis, palestras e rodas de conversa, temas como os desafios impostos pela pandemia e a transversalidade da ciência.
Então, a ciência atravessa desde do melhor entendimento, né, do vírus, da própria transmissão do vírus, da capacidade de transmissão das variantes, né, da própria vigilância, da própria epidemiologia, da imunidade, no que se refere às vacinas, né, e a outras medidas farmacológicas e não farmacológicas também. Mas os cientistas sociais também têm muito a dizer, né, no que se refere a outros fenômenos, a outros efeitos que têm toda a relação com o que a gente está vivendo, né? O negacionismo, né, os estigmas que se criam a partir da pandemia, sejam eles sociais, a gente acaba associando a certas populações, né, os medos que as pessoas têm, a própria resistência ao uso de máscara ou adesão ao uso de máscara. E para quem não pôde participar, a boa notícia é que vai ter programação o mês inteiro. Foi uma semana muito especial, né? Porque esse ano começamos logo no início do mês de outubro, né? Como a gente sabe, a ideia de criar a semana, né? Lá atrás era apenas uma semana. Hoje a gente tem um mês inteiro. Eu acho que nesse sentido a Fiocruz ela é muito privilegiada, porque já podemos, eu acho dizer, uma certa tradição, né? A 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia organizada pela instituição. Dessa forma a gente já tem, né, uma experiência e a cada ano é um novo desafio. A gente tem aqui uma pergunta, Lúcia, uma xará sua aqui. A mentira é Laura. Era a Lúcia quando eu estava sem óculos, eu botei os óculos e aí eu vi que é Laura, não é só xará, não. Ela pergunta como fica a escuta diante de tanta demanda? Pandemia, movimento negacionista, acesso à internet, crise hídrica, risco de apagão, politização da ciência. A gente já falou bastante aqui da escuta, mas ela traz essas outras questões que passam também por esse momento e também nos lembra da palavrinha planeta, né, que está nesse ano no tema, que não à toa o planeta é protagonista. Eu queria, junto com essas questões todas, trazer algo que a Dominique falou, de jogar a luz também, quando a gente fala na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, sobre as ciências sociais, porque existe uma compreensão mais abrangente da ciência, como uma ciência biológica, a que faz a vacina, que é importantíssima, fundamental. Mas sem as ciências sociais a gente não avança, porque há muitas coisas, Dominique citou algumas, que são necessárias, que são as próprias ciências sociais que nos mostram os caminhos. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso, assim, sobre a importância de entender a ciência dessa forma mais ampla e da transversalidade que ela tem. Quem vai? Lúcia, quer começar, já que foi para você a pergunta? Posso começar. Laura, que bom que você fez essa pergunta, mas eu até falei, né, dos problemas que nós temos aqui na Amazônia paraense, 144 municípios no estado do Pará, mas a gente ainda tem uma internet deficitária, né, onde às vezes as pessoas compram até o celular, mas só para tirar fotografias, não há interação, porque não tem como pegar vivo, né? Não tem como. Eu já fui para comunidades onde as pessoas tinham celular e só fotografavam uns aos outros, né? Então, o celular acabava sendo uma máquina fotográfica, não um processo de comunicação, né, que seria a função inicial dele. Em relação à questão das ciências sociais, eu vejo que há uma crescente, né, em todo o nosso cenário de se trabalhar temas que sejam transversais, né? Foi falado no vídeo a questão da própria pandemia, né, da questão da vacina, mas, por exemplo, aqui na Amazônia, durante esses 2 anos de Covid, eu escutei muito também sobre a questão da farmacologia popular. Não se fez nenhum levantamento ainda dessa farmacologia popular amazônica, se ela também, de alguma forma, conseguiu fazer com que não houvesse tantas mortes de Covid, né? Quer dizer, a gente tem aí a questão da vacina, que ela é essencial, mas muitas colegas, muitas pessoas, né, principalmente de comunidades ribeirinhas, elas falavam de chás, das ervas, né, e que, de uma certa forma, fez com que as pessoas ficassem mais fortalecidas diante do vírus.
Então, só essa questão, ela já dá uma problematização de você trabalhar uma ciência intercultural, né? Essa ciência que é produzida academicamente, mas também ver esses saberes que são oriundos de uma referência de ancestralidade, né? E que também vem sobrevivendo de enfermidades, né? A partir de uso, né? De uma farmacologia popular. Então, são questões assim, que eu acho que a gente precisa ainda avançar dentro das nossas proposições, juntar pessoas, né, de diferentes conhecimentos para problematizar esses desafios que a ciência tem. Porque a ciência ela tem que ter um sentido para o mundo, ela tem que estar relacionada com o seu cotidiano. Né? Se você pega um pão, metade do pão, você já está aí falando de uma matemática, mas você também pode falar da composição daquele pão ali, que tem fermento, que tem trigo, né? Você também pode falar que esse pão é o alimento de cada dia. Também pode falar desse pão do ponto de vista da história, como um dos primeiros alimentos que estão ligados a todo um sagrado. Quer dizer, eu penso a ciência nesse diálogo, nessa construção de referências, né, de conhecimentos, e que esse conhecimento, ele, para mim, que sou uma humanista, ela só tem sentido no sentido de você preservar a vida, de você valorizar compromissos de responsabilidade social que nós temos, principalmente quando a gente participa dessas grandes cimeiras, desses grandes encontros, né, principalmente promovidos também pela Organização Nacional, pela ONU, onde a gente tem aí agendas em que o Brasil tem que ter o comprometimento de mitigar a fome, tem que acabar a fome, de capacitar as pessoas, de reduzir o analfabetismo. Então, nós temos aí metas que precisamos alcançar. E uma andorinha só não faz o verão. É necessário, sim, que a gente tenha essa sinergia de dar as mãos, de produzir conhecimento em prol desses desafios. E eu vejo a transversalidade da ciência nessa construção, como o Douglas falou, desse diálogo, e que ela precisa ser sempre ativada, né? A Semana da Ciência e Tecnologia. E para isso precisa de investimentos de políticas públicas e não redução de orçamentos para a ciência, e principalmente acreditar que esse povo brasileiro ele faz um diferencial muito grande, né, em relação à sua cultura, à sua forma de ver a vida, e é um povo que não desiste nunca. Então, eu acredito que a gente esteja imbuído dentro dessa sinergia. Nós, cientistas, educadores, gestores, nós temos que estar imbuídos dentro dessa sinergia. É por aí que eu vejo a transversalidade. E a compreensão dessa transversalidade, né, a compreensão da ciência no dia a dia, essa aproximação também faz com que o engajamento, que a compreensão aconteça com mais potência e com mais paixão. Tânia trouxe essa palavra que eu adoro, com mais paixão, inclusive quando a gente fala de jovens, né? Eu acho que a gente tem que trazer a juventude aqui para a nossa conversa, porque é um público que a ciência, especialmente nessa semana, busca se aproximar, busca ouvir, busca conversar, né? Busca apaixoná-los também, né, Tânia? Com certeza. E a gente nota muito isso, sabe, Laura? Nas temáticas, por exemplo, na nossa Feira Nacional, que os alunos apresentam. A gente tinha quase 80% só de temáticas que envolviam matemática, química, física, biologia, mas a parte das ciências humanas, das ciências sociais, ela ficava à parte. Hoje, a gente já percebe temáticas que os alunos trazem de problemas da própria cidade. Então, a questão é muito forte, né? A questão cultural ela é fundamental. Você ter todas as áreas do conhecimento para explicar fatos, fenômenos, que fazem a diferença. E eu acho que o enfrentamento ele passa pelo conhecimento. Então, quanto mais a gente conseguir envolver pessoas, né, dar acesso a esses aparatos, né, como museus itinerantes que vão visitar cidades, né, e podem acolher as pessoas e que elas possam despertar interesse por algum tema, algum assunto.
É esse movimento que nós temos que fazer, e a gente vai conseguir enfrentar dessa maneira. As pesquisas mostram, principalmente na área da educação, que as perdas aconteceram, né, durante esses 2 anos, para a gente retomar, né, o estado de aprendizagem desses alunos, desses 2 anos. Na área de língua portuguesa, você demora 3 anos, na área da matemática, são 11 anos. Isso, se vierem políticas que vão fazer com que a escola seja de tempo integral, que o professor possa criar, né, espaços para a sua formação. Então, a Lúcia coloca bem, nós temos que ter políticas públicas fortes para esse enfrentamento, né? A gente sabe que o acesso à internet, aos computadores e tablets, né, para crianças que estão em extrema pobreza, é muito complicado. Então, a gente tem que pensar nessa direção justamente para fazer com que elas se apoderem-se, né, do conhecimento, possam contribuir com ideias e com decisões, porque eu sempre penso que esses jovens vão ser os futuros dirigentes, gestores do futuro. E nós temos que começar a cultivar agora essas ideias, atitudes e comportamentos. Eles precisam fazer diferença. E é importante, né? Diego falou no bloco anterior sobre como que, apesar de algumas desorientações de governos que deviam nos orientar, apesar de grupos que continuam falando contra a vacina e negacionistas da ciência, há um engajamento importante da vacina no Brasil, e aí a gente não pode deixar de falar no Sistema Único de Saúde. A força do SUS, a pujança do SUS, e quando eu falo SUS, eu estou falando das pessoas que trabalham no SUS, sobretudo, né, porque a gente sabe que os financiamentos não são suficientes, a gente sabe que, né, que as vontades políticas nem sempre olham para o SUS como deveriam, mas há aí, eu acho, um reconhecimento da importância do SUS quando essas pessoas vão se vacinar. Isso aponta também, Diego, né, para esses caminhos que a gente está falando, da importância das pessoas entenderem que se temos vacina hoje, se temos SUS hoje, é porque temos uma ciência brasileira? Sim. E é muito importante trazer o campo da saúde, porque eu acho que, assim, né, eu acho que tendo a pergunta da Laura, né, eu acho que a gente viu o Dominique falando, também que a Lúcia e a Tânia, né, os grandes problemas que a humanidade enfrenta hoje, né, particularmente os problemas na área da saúde, né, são problemas complexos, né, do ponto de vista da ciência, por conta de relações complexas que envolvem uma interação não linear entre os seus vários componentes, e eles apenas oferecem qualquer tipo de solução se olhados de uma forma transversal por vários campos da ciência, né? A saúde é um exemplo muito grande. A gente teve agora o enfrentamento da pandemia, como já foi dito, né? A questão do uso ou não uso de máscaras, né? Que envolve toda uma complexa teia de relações sociais, né? E psicológicas e também, né, de comunicação, né? Grupos diferentes dando mensagens, né, distintas a respeito disso, né? Diferente, por exemplo, do campo da vacina, que você apontou bem, aí a gente tem o SUS, tem o PNI, né, que a gente tem que valorizar, que está aí já há muitos anos, né, trazendo, né, a importância da vacina. A questão das máscaras, por exemplo, enfrentou, né, um problema comunicacional muito grande, porque muitas mensagens, né, que ainda circulam extremamente, né, dúbias e controversas, que dificultaram a adesão mais maciça da população às máscaras. Só pode entender isso, não é apenas pelo campo estrito, digamos assim, da saúde como algo biologizante, mas sim, né, através da teia complexa de ciências humanas e sociais. Antes disso, a gente já tinha enfrentado isso na epidemia de Zika, que a própria Fiocruz teve aí a rede Zika, né, que juntou exatamente diversas áreas do conhecimento para olhar uma forma de enfrentar o problema. E a gente, mesmo saindo do campo da saúde, a gente pensar nos outros grandes problemas da humanidade, as emergências climáticas, né, que também apenas, né, vão ter solução através de um olhar integrado entre várias ciências. O próprio, né, Prêmio Nobel de Física, que foi anunciado há pouco tempo, né, está relacionado exatamente a soluções de problemas complexos, seja no campo climático, ou seja, como o próprio Georges Parisi, que é um excelente físico, extremamente atuante, né, politicamente, né, assim que ele foi lá comemorar o Prêmio Nobel junto com a ministra da Ciência, né, da Itália, a primeira coisa que ele falou é preciso investir mais em ciência, né? Porque senão isso aqui é uma questão isolada, né? Então, assim, e ele é um grande defensor disso, né? Ele é um grande pesquisador dos problemas complexos, né? E como lidar com eles em várias áreas do conhecimento. Então, acho que esse tema traz, né, essa
perspectiva muito clara, né, que a gente precisa, né, de uma política pública de investimento maciço em ciência e tecnologia em diferentes áreas, de uma ação integrada dessas áreas no sentido da solução dos problemas, né, que a gente tem dos grandes problemas do século XXI, né, e também, né, um olhar, né, para essa pluralidade e diversidade da ciência. É só um detalhe também, eu acho, para complementar, que eu acho importante dizer, eu tive, né, cerca de 3 anos atrás, né, numa palestra com uma das consultoras, né, de futuro da Intel, né, e exatamente o que ela dizia o campo científico que a Intel mais, né, uma empresa de tecnologia, mais investia naquele momento era nas ciências humanas sociais, porque eles sabiam que qualquer tecnologia futura, né, precisaria de um grau altíssimo, né, de investimento em ciências humanas sociais para, de fato, né, eles compreenderem como ela seria utilizada. Então, assim, isso é um exemplo aí indo para o campo privado, né, de como que o próprio campo privado já compreende, né, que os caminhos da ciência são os caminhos da transversalidade, né, e o investimento maciço nisso. Agora, já nos encaminhando para o final do programa e ainda entendendo esse intuito de avaliação que a gente tem aqui, parafraseando o carnaval, que mal começa um carnaval, se começa a pensar no carnaval seguinte. A semana também é um ano inteiro de trabalho para chegar no ano seguinte e entender qual que vai ser aquela forma de encaminhar, qual vai ser o lema. Ou seja, o trabalho da 19ª já começou? Antes de acabar essa aqui, já começou no ano que vem. A gente aponta, né, naturalmente, né, para um modelo híbrido, né? A gente está apostando um modelo híbrido para o ano que vem, né? Eu acho que, sem deixar de falar, assim, esse ano aqui na Fiocruz a gente teve, né, eu acho que essa é uma ampliação enorme, né, com as atividades online, né? Foram 5 salas simultâneas, 47 atividades ao vivo, já estou aqui 25 oficinas interativas. O Canal Saúde fez 9 programas exclusivos sobre a semana, né? Foram 225 horas, Renato, de programação só durante a semana. E agora, durante o mês, né, que a gente vai continuar com várias atividades gravadas, a gente tem mais 60 programações que vão entrar, né, no YouTube da Fiocruz, sem falar nos podcasts, que também a gente contou aí com a colaboração do Canal Saúde, né, que foram disponibilizados. Então, assim, é muita coisa, assim, a gente não tem como abrir mão disso ano que vem. Então, o desafio para o ano que vem é como que a gente mantém isso e volta a, como disse o Douglas, a encontrar, né, o público a 40 centímetros de distância. Lúcia e Tânia, como é que estamos para o ano que vem? Já? Aqui nós ainda estamos executando a Semana Nacional, a 18ª, né? Nós temos uma programação intensa no mês de outubro, chamado Museu de Portas Abertas, como eu falei inicialmente, começou no dia 4, com palestras, né, dos nossos cientistas discutindo a biodiversidade, o Museu Guild, os seus 155 anos na Amazônia, um museu que é centro de referência na região, é o segundo museu mais idoso do país, podemos considerá-lo assim, e a gente ainda está fazendo toda essa programação e avaliando justamente aquilo que o Diego falou, avaliando também os comentários, os chats, né, o envolvimento das pessoas que também atuam dentro do museu e essas relações com parcerias. Eu acho que isso é muito importante também, você destacar parceiros que estão fazendo as atividades junto com vocês, né, junto conosco. E aí nós temos, por exemplo, tem uma exposição virtual chamada Caminhos Amazônicos, que foi ontem apresentada pelo canal do YouTube do Museu Guild e também do Programa de Estudos Costeiros, onde a gente envolve as comunidades pesqueiras, onde a gente envolve também outros museus da Amazônia, né, como o Ecomuseu da Amazônia, como o Museu do Marajó, que são museus que estão assim, distantes da capital da cidade de Belém. E é importante dizer também que todo esse processo de construção, gente, é um processo que inicia desde o início, né, agora de fevereiro, e a gente envolve profissionais da comunicação, da museologia, da educação, pessoal de TI. Então, assim, é um corpo técnico bastante grande, né, para que a gente possa ter a disponibilidade desse serviço. Mas a gente espera que o ano que vem, e aí a gente já está se programando, se reprogramando, também nós tenhamos essas atividades híbridas, mas principalmente essas atividades presenciais. O Museu de Portas Abertas ele foi uma iniciativa criada pela doutora Helena Quadros, e isso eu preciso falar,
A Helena Quadros, infelizmente, este ano morreu de Covid, mas nós colocamos o Museu de Portas Abertas, que ele já tem a sua 35ª edição, é uma grande feira expositiva. O seu áudio desligou, Lúcia. A gente perdeu o seu áudio. Lúcia, acho que não sei se ela está nos ouvindo. Você está me ouvindo? Lúcia? Essas são questões tecnológicas acontecendo aqui ao vivo, né? Porque ela não percebeu e eu acho que ela está sem o meu retorno, porque ela não está me ouvindo, né? Lúcia? Retornar para o seu agora trabalho. voltou. Né? Desculpa, Lúcia, eu vou te interromper, porque... É complicado. Oi, a gente perdeu um pouco. Você está me ouvindo? Você me ouve bem? Sim. Sim, a gente perdeu o finalzinho da sua fala, porque alguma coisa aconteceu e o seu áudio fechou. Você quer só fechar direitinho o que você estava dizendo? Eu só quero dizer isso, né? Que nós também estamos homenageando a própria Helena Quadros, que foi a que concebeu o Museu de Portas Abertas e que morreu de Covid este ano. E eu acho que o Museu de Portas Abertas, que é uma programação que há mais de 35 anos nós temos dentro do museu e que já tinha esse espírito de trabalhar a ciência, né, aproximar a ciência da comunidade, abrir as portas dos nossos laboratórios, das nossas coleções para as comunidades, a gente reconhece que o Museu de Portas Abertas é um programa que é um patrimônio nosso também, né, para homenagear também essa nossa colega e os outros que morreram de Covid e que não foi fácil. Muito importante lembrar disso, que a gente está atravessando ainda esse período difícil. Então, né, que todas essas nossas ações sejam sempre em memória essas pessoas que se foram, né? Tânia, desafio de encerrar o programa em torno de 2 minutos, 2 minutos e meio. Nossa, ainda mais para quem fala muito, né? Mas é dizer que nós também já estamos planejando o nosso retorno presencial. O museu deve começar a realizar suas itinerâncias, né, para o interior do estado de Minas Gerais em março. Nossa previsão aí para a cidade de Uberaba em março, e aí fazer a programação mesmo que a gente tem costume, seguindo todos os protocolos. Com certeza vamos diminuir o número de visitantes, né, com todo cuidado. Com certeza o virtual vai estar muito presente, a gente já está, né, planejando o próximo concurso do desenho, né, da idade virtual da semana, esperando a temática, que ainda não saiu, né, Diego? A isca não saiu ainda, que aí a gente vai trabalhar na temática, porque é um momento de formação, e com as nossas outras ações, a nossa feira, que vai ser virtual e presencial, que é no mês de outubro, na semana, e ser bastante criativa e colocar o ponto virtual com a sua nova plataforma no ar aí, para poder envolver os jovens, né, para que eles se interessem pela ciência, pelas profissões científicas, enfim, e a sociedade de uma forma geral, ser mais bem informada, conhecer para poder ter poder para decidir melhor. E para saber também, né, o que dar atenção ou não quando você recebe uma mensagem por WhatsApp, né? Seja qual ela for, é sempre bom checar. Existem muitos endereços confiáveis. Na dúvida, www.fiocruz.br. Eu sempre tenho dito isso para as pessoas. Está com dúvida na pandemia? www.fiocruz.br e coloca lá o que você quer saber, né? E, encerrando, dizer que tudo isso que a gente falou aqui que foi feito segue no ar. Eu acho que esse é um grande ganho do virtual, né? A semana que virou mês acaba virando ano, porque segue tudo disponível para todo mundo acessar, claro que, né, resguardando quem tem acesso ou não à internet, e que seja durante todos os dias. Afinal, ciência e tecnologia é cotidiano. Muito obrigado, Tânia, Lúcia, Diego, pela presença de vocês aqui conosco. E obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então não deixa de participar. Até o próximo programa.